passar de 100, hein? Pode apostar. De 100 mortos? Caetano Veloso, Glória Menezes, com Tarcísio Meira, fazendo várias repercussões do que acontecia na mídia naquela época. No entanto, o filme realmente começa com essa cena, a cena dele chegando num posto de gasolina e encontra um corpo no chão, com algumas folhas de jornais em cima. O cheiro já tá horrível e o frentista fala pra ele, isso aí vai ficar aqui até depois do carnaval. Até porque, se eles estão no meio do carnaval, quem é que liga para um corpo no chão em que a gente não sabe quem é o indivíduo? Mas chegando lá, tem um carro da polícia e a gente pensa, vamos cuidar desse corpo. Nada disso. Eles estão mais interessados em saber o que são os arquivos daquela pessoa e revistar. Porque a gente está num período de ditadura militar, em que a lei é revistar todo mundo e o cadáver no chão pode esperar até que alguém venha perguntar por ele ou não. E por aí a gente começa a seguir o tom desse filme, que é um tom de qual é a preocupação ali da polícia local, quais são realmente as coisas que estão em voga e esse personagem, ele está em fuga do quê? Em fuga para onde? E através do personagem do Wagner Moura, a gente começa a conhecer vários outros personagens. A gente chega como uma forma ali de prefeita de uma comunidade, de pessoas que estão fugindo e escondendo a identidade porque estão sendo procuradas tanto pelo governo, tanto pela polícia civil. A gente não sabe exatamente qual é a instituição, dentro da ditadura que vai acusar a pessoa, persegui-la. E como a gente já viu em várias histórias, por muito menos do que qualquer outro crime. O crime deles são políticos, são acreditar e não se curvar às leis arbitrárias de um governo ditatorial. E nesse caso, o Marcelo, que a gente vai saber que tem um outro nome depois, ele entra nessa comunidade e está tentando um passaporte para fugir com o filho dele. E o filho dele, o Fernando, que é vivido por um ator mirim, que a gente vai logo perceber que está tendo vários pesadelos com o tubarão. O que é uma ponte muito boa do Kleber Mendonça Filho falando sobre filmes da época, que foi uma sensação no ano de 1976 e ganhou vários Oscars, que foi o filme Tubarão, do Steven Spielberg. Oi pessoal, vou falar sobre o filme O Agente Secreto, que é o filme mais esperado desse ano do cinema brasileiro e uma grande aposta do cinema nacional para concorrer a prêmios, começando aqui em Cannes pela Palma de Ouro e quem sabe fazer uma carreira aí até a chegada das premiações do Globo de Ouro, do Oscar e por aí vai. Não sabemos se o Kleber Mendonça Filho, o Wagner Moura e a Maria Fernanda Cândido vai ter o mesmo carisma, o mesmo aporte para fazer a campanha maravilhosa que o Walter Salles, Fernanda Torres e Celto Mello tiveram durante todo o tempo do Ainda Estou Aqui, sendo que ele foi lançado em setembro, então assim, teve um período de lançamento muito mais próximo das datas de premiação. Mas tirando essa parte de premiação, de furor para saber se o filme realmente tem competência de levar o nosso nome no exterior, vamos falar do filme em si. A crítica do filme já está lá no site, mas eu vou trazer aqui partes desse filme que tem a pata, como a gente diz em francês, a pata do autor, mas a gente não tem essa figura de linguagem portuguesa, mas seria a assinatura do autor. Kleber Mendonça Filho tem se tornado cada vez mais um autor realmente que tem essa assinatura própria. Ele fala sobre problemas sociopolíticos, mas de forma fantástica, trazendo elementos do gênero terror, do gênero suspense, do mistério. A gente vê isso desde O Som ao Redor, que foi um filme que chamou a atenção da imprensa internacional. Foi através dele, da Miramax, chamou a atenção desse filme, que ele conseguiu fazer coproduções. E até então essas coproduções têm elevado o preço da produção dos filmes dele. E ele tem conseguido fazer produções realmente robustas com a Cinescope, que é a sua produtora, mas também com outros países. Por exemplo, esse filme é uma coprodução entre o Brasil, a França, a Holanda e a Alemanha, ou seja, tem dinheiro de bastante gente para fazer um alto filme de qualidade. A história em si se passa nos anos 70, final da década de 70, período da ditadura militar, é por isso também que a gente faz várias pontes com Ainda Estou Aqui, em que o personagem Marcelo, vivido pelo Wagner Moura, chega num Fusca amarelo num posto de gasolina. Antes dessa primeira cena, o Kleber Mendonça Filho coloca algumas fotos do período em preto e branco dos anos 70, como Gal Costa. E
assim a gente descobre que ele está tentando fugir com o filho para fora do país, porque ele é viúvo e a esposa dele foi uma das vítimas de um sistema que queria esconder provas. E ele está sendo perseguido por 2 capangas, um deles vivido pelo Gabriel Leone, que está na cola dele e vai contratar um hitman para poder saber. Então, enquanto a gente está lutando ali pela sobrevivência, acompanhando a sobrevivência do personagem, a gente está vendo várias outras histórias e coisas meio fora do ordinário acontecendo. Por exemplo, numa das páginas dos jornais tem uma perna em que ela é uma perna assassina, que é realmente escrita assim nas páginas dos jornais. Oxe. E o Kleber Mendonça Filho falou que realmente era um ponto que eles usavam para disfarçar, já que eles tinham que falar que pessoas foram encontradas mortas, mas não podiam denunciar, não podiam dizer quem foi, se foi a polícia, e para não serem censurados, eles inventavam algumas coisas sobrenaturais para poder transmitir o que estava acontecendo exatamente para o povo na época. E aí o filme ele tem vários desses aspectos que saem do completo normal que a gente ia falar e traz um pouco do filme de gênero, o horror, aquele suspense, porque desde o início essa perna ela vai ser encontrada na boca de um tubarão, e aí fazendo conexão com o tubarão que a gente falou do filme do Spielberg, e que o filho dele está tendo recorrentes pesadelos com isso. Só que ele nunca viu o filme tem classificação 14 anos e o menino está muito longe disso. Porém, o imaginário social e essa notícia do tubarão que foi encontrada a perna vai fazer com que o menino tenha alguns problemas com isso. Na verdade, todo o filme ele é uma configuração fazendo uma sátira do que a gente pode ver nesses tempos difíceis e o que a gente pode substituir para poder falar da violência descarada. Normalmente tem uma parte que vai ser violenta, que é uma parte policial, mas o filme ele consegue fazer isso diluído. Por exemplo, na casa em que o personagem de Wagner Moura vai morar tem um gato. Lá tem um gato de 2 caras. Só esses pequenos elementos que faz uma alusão assim à obra, né, do David Lynch, por exemplo, que é sempre esse algo do sobrenatural, algo que se sai dentro de uma história, uma fantasia, uma alegoria. E o Kleber Mendonça Filho tem trabalhado isso muito bem. Tanto em Aquários, quando ele trabalhou com a casa, o que perpetuava aquela casa, um tipo de metáfora, né, do cupim invadindo a casa, também sendo destruído pela especulação imobiliária. Aqui a gente fala de uma destruição não da milícia ou da especulação imobiliária ou tanto de uma guerra civil proclamada entre pessoas de diferentes classes sociais, como a gente vê nos filmes anteriores, mas a gente aqui vê sobre uma guerra que realmente a gente viu acontecer, que foi uma guerra da ditadura, sobre crenças políticas. E exatamente essa montagem de como isso vai acontecendo, de forma mostrando o cinema, mostrando as coisas fora do normal, mostrando que uma dos personagens pode ser possuída somente por ter visto o filme A Profecia, com aquela criança endemoniada, Damon. Em vários momentos de cinefilia e de magia são incorporados nesse filme. Então ele não é... E essa mescla que parece tão doida, se a gente estiver contando, ela é muito bem algamada durante toda a trajetória narrativa, que nos faz realmente ter bons momentos em sala, bons momentos de riso, e sem falar que o Wagner Moura está perfeito nesse papel. Já faz tempo que ele estava afastado do cinema nacional. A gente viu ele em Guerra Civil, a gente viu ele em Ladrões de Drogas, a série da Apple TV, que não foi nada fenomenal. E finalmente ele retoma, como um astro do cinema que ele é, trazendo protagonismo. E esse encontro do Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura foi espetacular. Eu não esperava tanto. Eu lembro de ter conversado com o Kleber Mendonça Filho ainda em 2023 sobre o documentário Retratos Fantasmas, em que ele falava do agente secreto com bastante orgulho e fez de ser a primeira vez que ele trabalhava com Wagner Moura, que era um dos astros, ainda é, expoentes do nosso cinema, e esse encontro foi perfeito. Um bom diretor com um ótimo ator. O Wagner Moura tem um ar melancólico no seu viver, no seu dizer, é aquela preocupação de sobrevivência, a preocupação de reencontrar o filho e do sofrimento por ter perdido a esposa. A gente ali foge do drama porque tem vários elementos, como eu já disse, de gênero. Mas a gente vê também que existe essa preocupação de mostrar como a ditadura desmantela famílias, como a ditadura realmente interceptou a vida de várias pessoas. E é exatamente o que o Kleber Mendonça faz. E esse é uma ponte. Enquanto mais histórias sobre o nosso cinema, sobre a nossa história a gente contar, mais pessoas vão saber
e refletir sobre o momento e não deixar que ele volte. Esse filme é altamente recomendável para todo mundo, obviamente, com algumas ressalvas, porque tem violência. Quem viu Bacurau sabe que Cleber Mendonça Filho não facilita na parte do sangue, mas aqui e a gente tá realmente acreditando que o filme pode vir com muita esperança de talvez não ganhar, se não ganhar Palma de Ouro, ganhar pelo menos alguma outra recompensa. Eu fico por aqui e espero que vocês continuem acompanhando o festival. Tá policial? Eu não, sou policial. Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial. Euclides Oliveira Cavalcante, as suas ordens. Marcelo. Marcelo de quê? Alves. Marcelo Alves. Nome de policial.